Olá, me chamo Luiz Jordani e hoje eu vou dar continuidade aqui no meu projeto de programação 2, falando um pouco sobre a minha classe Prison aqui no meu jogo The Escapists. Como vocês podem ver aqui, basicamente, a minha classe Prison, ela vai conter aqui como informação a quantidade, né, e o nome de cada prisioneiro que vai ser cadastrado na prisão. Vai ter, além disso, o local da prisão, por exemplo, vai ter o quarto de cada prisioneiro aqui, por exemplo, a cozinha. Então, cada local ele vai ser cadastrado na prisão. Esses locais vão ser importantes porque eles vão estar disponíveis para que os prisioneiros possam não acessar. E futuramente a intenção é utilizar esses locais para que o prisioneiro possa se locomover como se ele fosse um agente inteligente. E além disso também, cada prisão tem a sua rotina diária. Essa rotina diária, ela vai ser importante porque ela vai ser passada como parâmetro para minha classe Time na hora de inicializar ela, porque ela recebe um array de rotinas, que é justamente essa rotina diária. Agora, partindo para o código em si, como é possível visualizar aqui, nós temos, primeiramente, na parte privada, nós vamos ter aqui como atributos esse ponteiro, que vai ser um ponteiro de apontar para um struct de rotinas, né? Essa rotina, ela já tinha sido mostrada em trabalhos anteriores, que ela basicamente tem a hora inicial, o minuto inicial, a hora final e o minuto final e também o nome da rotina. Basicamente é isso que ela contém, para demarcar aqui qual intervalo uma determinada rotina ela é executada. Além disso, também tem esse outro ponteiro aqui de strings, que vai apontar para um tipo de string, e também temos aqui esse outro ponteiro, que também é de strings, para demonstrar aqui, para representar os locais da prisão. Também tem esse outro atributo aqui, que é o nível da prisão. Temos também aqui o tamanho da rotina diária. Aí temos também aqui o próximo como atributo, né? O próximo valor de entrada, né? Vai ser o índice do próximo valor, que vai ser colocado nesse array aqui de rotinas. Na verdade vai ser um ponteiro. Assim como também tem para os outros. Por exemplo, aqui os prisioneiros cadastrados, cada um tem os seus respectivos tamanhos. Ele vai ter, né? O array vai ter um respectivo tamanho, que vai ficar sendo alterado. E também tem o índice do próximo elemento que vai ser inserido dentro desse array. Assim como também temos aqui o tamanho para os locais, para o array de locais. E também temos aqui o índice do próximo elemento que vai ser inserido, do próximo local que vai ser inserido dentro desse array. Aí temos aqui alguns métodos privados que vão ser utilizados para alocar, vão ser utilizados mais como auxiliar para alocar mais espaço na memória, caso seja necessário, para eu colocar mais rotinas, ou para eu colocar mais prisioneiros, ou para eu colocar mais locais na prisão. E também temos aqui um outro auxiliar também, que vai ser para buscar o índice de inserção. Esse índice de inserção ele é justamente o índice no qual uma determinada rotina deve ser inserida, para que ela seja inserida sempre na ordem correta, para não precisar me preocupar em estar colocando num determinado índice do array, ou seja, o array ele já vai automaticamente ele já vai se ordenar baseado no horário de cada rotina. Por exemplo, se uma rotina é executada 8 horas e a outra rotina é executada 7, essa que é executada 7 horas, ela fica em primeiro lugar ali no array de rotinas. E basicamente é isso que temos aqui na parte privada. Já na parte pública nós vamos ter aqui os nossos construtores. Aqui, se eu quiser passar o nível da prisão, né, se eu quiser passar logo direto, posso passar além do nível, eu já posso passar como atributo o meu tamanho da minha rotina diária, eu posso passar o tamanho do array lá dos prisioneiros registrados na prisão, cadastrados, também posso passar o tamanho do array de locais da prisão. E aqui temos o construtor de cópia e o destrutor. Basicamente aqui, como método público, né, nós vamos ter esse método para cadastrar a rotina diária na prisão, depois tem outro aqui para cadastrar o meu prisioneiro na prisão e também o meu local, para cadastrar meu local na prisão. E eu vou ter aqui alguns outros métodos também para mostrar toda a rotina diária da prisão, para mostrar todos os prisioneiros que tem cadastrados na prisão. Esse aqui, inclusive, tem no próprio jogo mesmo. E também outro método aqui para mostrar não, na verdade, esse é para mostrar. Esse aqui é para mostrar todos os locais da prisão. E esses outros aqui vão ser basicamente sets e gets, que eu vou estar utilizando para me auxiliar também. E o principal é o arquivo.cpp, que eu vou já explicar agora. Bom, partindo agora para o arquivo.cpp, que é a parte principal, basicamente o que ele vai possuir aqui? Vai possuir um construtor aqui que basicamente vai inicializar com todos aqueles atributos já mencionados, eles vão ser inicializados zerados. E, além disso também, vai ter esse outro construtor aqui, que ele permite passar como parâmetro aqui o nível da prisão, o máximo, né? Na verdade, é o tamanho, né, do array de rotinas diárias, o tamanho do array de prisioneiros registrados e o tamanho do array de locais da prisão. Esses aqui eles já vão ter valores default que já foi colocado aqui no ponto H. Só que, se eu quiser utilizar esse construtor aqui, eu tenho que passar obrigatoriamente o nível da prisão. E aí, eu utilizo os sets para isso, né? Para passar todos esses parâmetros aqui que estão sendo utilizados. E o resto aqui, que é esse next entry, esses basicamente vão inicializar zerados, que isso aqui ele é justamente o atributo responsável por guardar o índice do próximo elemento a ser inserido dentro desse array. E aí, como nenhum elemento foi inserido ainda, eles inicializam com 0. E aqui temos o construtor de cópia, que basicamente vai pegar vai pegar o objeto que está sendo passado aqui como parâmetro, e ele vai estar associando cada atributo a esse meu objeto que vai ser instanciado, utilizando, digamos, vai ser instanciado fazendo a cópia desse outro que está sendo passado como parâmetro. E aí, para isso, eu utilizo desse para dizer que, por exemplo, aqui, o tamanho da rotina diária do elemento que vai estar sendo copiado, né, ele recebe justamente o tamanho da rotina diária do elemento aqui passado como parâmetro, do meu objeto aqui passado como parâmetro. E aí, basicamente, assim vai acontecer para cada um desses atributos aqui, exceto para esse ponteiro. Esse ponteiro, basicamente, ele vai funcionar diferente justamente porque ele, no caso aqui, eu vou ter que primeiro alocar um espaço da memória, que é justamente o mesmo espaço que eu acabei setando aqui, vai ter esse mesmo tamanho. E aí depois eu vou estar fazendo uma interação aqui sobre esse meu array, que eu acabei de alocar aqui a memória, né? E eu vou estar fazendo uma interação sobre ele e passando cada elemento desse meu objeto que eu passei como parâmetro, eu vou estar passando cada elemento do array dele, vou estar copiando para o array do elemento que vai ser instanciado. E assim também vai ser feito para esse outro ponteiro aqui e para esse outro aqui também.
Além disso, temos também aqui esse outro método Search Index, e basicamente o que ele vai fazer? Ele vai procurar o índice do elemento que vai ser inserido. Como assim? O índice ele vai indicar um índice correto, na ordem correta, na hora que eu for utilizar esse Register Daily Prison Routine. Ou seja, na hora que eu for cadastrar uma nova rotina na prisão, ele vai procurar o índice que essa rotina deve entrar dentro do array. Justamente para que, na hora que eu for inserir uma rotina, ela já entre na posição correta dentro do array, baseado no horário delas. Por exemplo, se uma rotina ela é executada 8 horas e outra é executada 7 horas, aqui executada 7 horas fica em primeiro lugar, em primeiro na posição lá do array, certo? Ela fica em primeiro lá no array e a outra fica em segundo, vamos dizer assim. E basicamente é assim que esse Search Index vai funcionar. Ele vai procurar aqui, vai fazer uma interação sobre cada índice, e aí vai verificar se essa minha rotina ela é maior do que a hora inicial, na verdade, dessa minha rotina que eu estou passando como parâmetro, ela é menor, ela é maior, na verdade, do que essa outra aqui que eu vou estar iterando. E aí, se for, é justamente esse o índice que deve ser retornado. Só que isso também é feito não só para a hora, mas também para o minuto, para verificar quem é maior e quem é menor. E além disso, temos aqui finalmente o nosso Register Daily Prison Routine, que é para cadastrar uma rotina diária ali na prisão, certo? Basicamente, o que ele vai fazer? Ele recebe uma rotina, essa rotina aqui, basicamente, né? Ela tem a hora inicial, o minuto inicial, a hora final e o minuto final. E o nome da rotina. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai verificar primeiro se o índice do próximo elemento que eu vou inserir, ele é menor do que o tamanho alocado para esse array, né? De rotinas. Se ele for menor, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar o índice da posição, né? Que eu devo inserir. E aí, ele me retorna esse índice. E aí, o que ele faz? Ele pega tudo que está posterior a essa posição e ele vai colocar numa posição uma posição mais à frente. Então vai ficar um buraco ali dentro do array. E esse buraco ele corresponde justamente a esse índice aqui. E esse índice é justamente onde vai entrar a rotina que eu estou passando como parâmetro. E o resto ele vai ficar um pouco mais à frente. O resto que ficou posterior, né? Ele fica um pouco mais à frente. E aí, por fim, eu faço um incremento desse atributo aqui, que é justamente o índice do próximo elemento a ser inserido. E aí, porque eu acabei de inserir esse elemento, né? Então como eu acabei de inserir uma rotina, então eu tenho que incrementar esse índice aqui também. E aí, basicamente é isso que, nessa primeira parte aqui vai acontecer, né? E nessa outra parte aqui eu vou verificar se o tamanho desse meu array de rotinas foi igual a zero. Se tiver igual a zero, é porque ainda não foi instanciado. Então preciso, quer dizer, que ainda não foi alocado a memória, né? Então preciso fazer o quê? Passar esse tamanho para 1, pelo menos, né? E aí depois eu aloco a memória aqui. E depois eu acrescento essa minha rotina que eu quero inserir dentro desse array. E aí eu incremento já aqui direto o índice do próximo elemento a ser inserido. Caso nenhum desses casos aqui ocorra, né? Eu vou ter que alocar um espaço na memória. Como é que eu faço isso? Basicamente, o que ele vai fazer? Ele cria um ponteiro aqui, ele vai alocar um espaço na memória para criar um ponteiro temporário, que vai ser auxiliar. E aí ele passa tudo desse ponteiro aqui, o ponteiro original vai passar para esse ponteiro temporário. Depois ele deleta o ponteiro original, né? E aí depois ele vai aumentar em 50%, ou seja, 1,5 em 50%, o tamanho do array, né, de rotinas diárias. E aí ele aumenta em 50% e depois ele vai alocar um espaço correspondente a esse aumento de 50%, né, que foi feito aqui. Ele aloca um espaço no meu ponteiro original, e aí ele vem passando tudo do meu ponteiro temporário novamente para o meu ponteiro original. E aí depois, para inserir o elemento que eu estou querendo inserir, né, ou seja, a rotina que eu estou querendo inserir, ele vai procurar novamente aqui o índice em que essa rotina deve ser inserida. Aí novamente faz aquele passo lá, que é jogar tudo que é posterior a esse índice para frente, e fica um buraco. E esse buraco é justamente o índice do local em que a rotina deve ser inserida. E aí depois ele incrementa o índice do próximo elemento a ser inserido, que eu acabei de inserir, né, uma rotina, e aí ele deleta o meu ponteiro temporário que eu acabei alocando bem aqui, né. E é basicamente assim que vai funcionar. Aí para esses outros aqui também, é esse mesmo princípio. Para cadastrar um prisioneiro da prisão, é esse mesmo princípio. Só que aqui, no momento em que eu cadastro um prisioneiro da prisão, eu já cadastro também o local do quarto dele. Então cada prisioneiro tem um quarto. Então no momento em que eu cadastro um prisioneiro, eu também já cadastro um quarto para ele, lá na prisão. E aí, aqui eu basicamente só estou criando o nome desse quarto. Vai ser o nome do prisioneiro, mais room aqui, né. E basicamente é isso aqui que vai acontecer. Esse princípio aqui ele segue o mesmo para cadastrar aqui um prisioneiro na prisão, para alocar um espaço, né, para um prisioneiro na prisão, e também para cadastrar local e para alocar um local na prisão. Aí depois aqui eu só vou ter aqui o display daily routine, que basicamente vai mostrar todas as rotinas, assim como o display aqui, esse outro display all registered inmates, que basicamente vai mostrar todos os prisioneiros cadastrados, e da mesma forma que esse outro vai mostrar aqui todos os locais cadastrados na prisão. É basicamente assim que vai funcionar por enquanto, né, essa classe de prisão. E essa outra parte aqui basicamente só vão ser os sets e gets também. E uma parte principal aqui também é mostrar o destrutor. O destrutor ele vai deletar, né, todos esses meus ponteiros para que esses espaços alocados eles possam, né, ficar livres. Então, por exemplo, aqui esse meu ponteiro que eu fiz, né, ele vai ser desalocado, digamos assim, né, e aqui também vai ser utilizado o delete em cima desses outros ponteiros aqui, para que eu libere esse espaço da memória. E mostrando aqui o meu main, né, basicamente, o que ele vai fazer? Primeiramente, aqui eu tô criando o ponteiro, né, e fazendo ele apontar para essa prisão aqui, né, vou alocar uma prisão, e aí eu aponto o ponteiro para ela. Depois, eu crio 10 prisioneiros, e aí eu vou registrando eles na prisão, certo? E eu tô utilizando aqui esse ponteiro como para eu manipular, né, o meu objeto, então eu utilizo esse ponteiro. E aí eu vou registrar o prisioneiro Kevin na prisão, e eu vou registrando todos esses 10 prisioneiros. Depois eu vou registrar a rotina diária na prisão. Depois eu vou setar aqui o nível da prisão, e aí eu mostro a rotina diária, toda a rotina diária da prisão. Depois eu mostro todos os prisioneiros cadastrados na prisão. Depois eu mostro todos os locais da prisão. E aí, por fim, eu deleto esse meu ponteiro, faço ele apontar para zero, né? E aí eu vou depois instanciar aqui uma outra prisão. E aí eu utilizo o construtor de cópia aqui para que eu possa alocar, né, uma nova prisão. E aí eu aponto para esse ponteiro aqui. Novamente, eu uso esse mesmo ponteiro para registrar. Eu vou utilizar ele para estar manipulando, né, para registrar os meus 10 prisioneiros que eu criei lá em cima, para eu também registrar aqui, cadastrar meus locais, né, da prisão, e também para cadastrar a minha rotina diária na prisão.
Depois, o que eu faço? Eu utilizo o set só para aumentar o tamanho, mas isso não vai ser exibido, assim, não vai ter nenhum efeito na hora de printar. E depois, eu crio aqui um array de rotinas para que eu possa passar como parâmetro para minha classe time aqui, que ela utiliza um array de rotinas, que é justamente a rotina diária. Como eu poderia criar um método para retornar um ponteiro, que ficaria muito seguro, então basicamente eu crio só pegando cada rotina mesmo, pelo índice, eu pego cada rotina e vou criando um array. E aí depois, a gente cai aqui nessa estrutura de switch case, que é basicamente para mostrar toda a rotina, para mostrar todos os prisioneiros cadastrados e para mostrar todos os locais cadastrados. E aí por fim, eu libero aqui esse meu ponteiro, na verdade aqui tá até errado, para ficar dessa forma aqui, né? Não, na verdade não, esse é um ponteiro, não tem nenhum... É isso aqui mesmo. Eu achava que eu tinha colocado aqui um array, mas não era isso não. Deixa eu executar aqui para mostrar. Ó, basicamente aqui, essa aqui seria a primeira prisão que eu criei, ele mostra os dados dela. E aqui, ó, como vocês podem ver também foi criado o arquivo de tempo lá, ó, ele fica rodando com a rotina aqui, ó, essa rotina é a rotina que eu passei para a prisão lá, né? E, basicamente, o que eu vou exibir, por exemplo, ó, vou exibir aqui a rotina diária da prisão. Temos aqui a rotina diária que o prisioneiro deve fazer diariamente. Depois eu vou mostrar aqui o nome de todos os prisioneiros cadastrados na prisão. E, por fim, os locais da prisão. Como vocês podem ver, cada prisioneiro tem um quarto aqui, ó. E aqui temos outros locais que eu adicionei também. Basicamente assim vai funcionar. Posteriormente, eu pretendo colocar todos esses locais aqui da prisão, eu pretendo utilizar ele como locais disponíveis para que o prisioneiro ele possa se locomover entre esses locais, funcionando como se fosse um agente inteligente. E basicamente é isso, vou sair aqui do programa. E aí o meu arquivo aqui de tempo ele é eliminado, e basicamente assim funciona.